bem? E eu estou de volta para nossas aulas no canal Leomática. Hoje nós vamos falar um pouco de frações, tá bom? O que é uma fração? É um número que tem essa forma aqui, ó. O número de cima A e o número de baixo B, por exemplo. O número de cima chama numerador, tá bom? E o número de baixo chama denominador. Então vamos anotar. Veja, aqui eu tenho uma figura dividida em 4 partes iguais. A parte que está pintada é o numerador, ou seja, é quantas partes eu tomei do inteiro. E o total de pedaços que foi dividido é 4, não é? Então essa fração que está representada aqui nessa figura é 1/4, tudo bem? Letra B. Eu tenho uma figura dividida em 2 pedaços e eu comi 2 pedaços dessa figura. Então eu comi a figura inteira, não foi? Então eu tenho 2 dividido por 2. 2 meios ou 1 inteiro. Que se eu dividir 2 por 2 vai dar 1 inteiro, tá? Eu queria até falar para vocês que toda fração é uma divisão, tá bom? Letra C. Olha para vocês verem. Eu dividi uma figura em 2 pedaços, então é a parte de baixo. E eu não comi nenhum pedaço, porque eu não pintei nenhum pedaço. Então aqui eu não comi nada, então eu comi 0 dividido por 2, 0. Agora, olha essa fração aqui. Eu tenho um inteiro, ele está de 4 pedaços em 4 pedaços, e aqui eu tenho 1 pedaço em 4 pedaços. Então aqui eu tenho 4 sobre 4, e aqui eu tenho 1 quarto. Se eu pegar 4 mais 1, a gente tem 5 quartos, tudo bem? Eu vou dar um nome para vocês, ensinar vocês. Aqui nós temos uma fração 1 dividido por 2, a gente fala 1 meio, tá bom? Toda vez que eu dividir por 2, você fala o número meios. Aqui eu tenho 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, 7 dozeavos, 5 64avos, tá bom? Então, quando passar de 10, vocês falam o número avos, tá? O numerador você vai falar número cardinal, 1, 2, 3, 4. O denominador você vai falar em ordinais, tá? Terços, quartos, quintos, tá? E essas frações aqui, perceba que o denominador é diferente de 10, tá vendo? Essa aqui chama 1/10, 10 centésimos, 100 milésimos, tá bom? 1000, décimos de milésimos, que é o 10.000. Aí você quebra ele em 10 vezes 1000, tá? E eu queria dar um nome aqui para vocês antes de ir para outra parte. Essas frações aqui que não tem 10 embaixo, chamam-se frações ordinárias, tá bom? Vamos colocar. E essas frações aqui que contém 10 no denominador, ou potência de 10, que é 10 vezes 10 vezes 10, chamam frações decimais. No futuro a gente vai aprender que essas frações aqui, toda fração é uma divisão, né? 0 dividido por 2 é 0, 2 dividido por 2 é igual a 1. Toda fração é uma divisão. Então a gente consegue transformar esses números aqui em número decimal, que é o dinheiro que a gente trabalha com eles. Por exemplo, 25 centavos é 1/4, entendeu? 1 dividido em 4 partes. Por exemplo, isso aqui, se eu dividir para 4 pessoas, dá 25 centavos ou 0,25, tá bom? Lembrando que A dividido por B é uma fração, tá bom? O número de cima chama numerador e o número de baixo chama denominador. Eu vou colocar aqui N de numerador e D de denominador. Quando o numerador for menor que o denominador, a fração é chamada de fração própria. Um pouquinho antes aí, tem um monte de frações. Por exemplo, 2 dividido por 3, né, que é igual a 6 dividido por 9, que eu multipliquei aqui por 3, que é igual a 12 dividido por 18, que eu multipliquei os dois aqui por 2. Olha para vocês verem, o numerador é menor que o denominador. Então, quando o numerador for menor que o denominador, é chamado de fração própria, tá bom? Aí agora vamos falar um pouquinho de fração. Tenho 24 figurinhas, Free Fires, por exemplo. Aí o que eu vou fazer? Olha que legal, eu dividi aqui o 24, que é o todo, em 3 pedaços, dividi o todo em 2 pedaços e dividi o todo em 6 pedaços. Eu fiz 3 situações. Então vamos lá. Imagina que eu vou comer esse pedaço aqui. O que eu comi aqui? Eu comi 1 terço, não foi? Eu comi um pedaço em 3 pedaços. Então 1 terço. Mas, se você parar para pensar, 24 dividido por 3 pedaços iguais vai dar 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui. Então, 1 terço de 24 figurinhas dá 8 figurinhas, tudo bem? Vamos aqui. Imagine agora que eu pego um todo, que é 24, e divido em 2 pedaços, tá? Só que eu comi um pedaço. Então, eu comi quanto? 12, 12. Então, eu comi metade da figura.
Sim, por quê? Porque eu comi um pedaço em 2 pedaços. Eu comi 1/2 ou meio pedaço. Então eu comi 12, que é metade de 24. Olha que interessante. E aqui vamos imaginar, eu peguei 24 figurinhas e dividi em 6 pedaços. Então vai dar 4, 4, 4, 4 em cima, 4 em cima, 4 em cima. Vamos imaginar agora que a gente vai comer um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços, 5 pedaços. Nós comemos 5/6, né? 5/6 da figura toda. Quanto que a gente comeu? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 4, nós comemos 20 pedaços. Olha que interessante. Então, 5/6 de 24 figurinhas, a gente tem 20 pedaços, 20 figurinhas no caso, tá bom? Interessante, né? Então, gente, você lembra aquela hora que a gente comentou, tá aí um pouco atrás do vídeo, que quando o numerador for menor que o denominador, a fração é chamada de própria. Quando o numerador for maior que o denominador agora, ela vai ser chamada de imprópria, tá bom? Então, olha uma situação que eu coloquei aqui, ó. Imagina que a gente tem 4 palitos e meio, tá? Então, eu tenho 4 palitos e meio. A gente vai representar assim. Bom, parte inteira e parte fracionária. 4 palitos e meio, ou 4 inteiros e um meio, tudo bem? Aí eu desenhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 figuras divididas em 2 pedaços cada uma. Aí eu vou comer aqui, por exemplo, ó, 2/2, mais 2/2, 4/2, mais 2, 6/2, mais 2, 8/2, e mais 1, 9/2. Por que eu estou falando 9/2? Vamos fazer um teste aqui. Quanto que é 2 vezes 4? 8. 8 mais 1, 9/2. Então, é isso aqui que é uma fração imprópria, tudo bem? Então, a gente tem aqui agora uma fração imprópria. Por quê? Porque o numerador é maior que o denominador. Toda vez que o numerador for maior que o denominador, a fração é chamada de imprópria, tá? E essa fração aqui é chamada de fração mista. Por quê? Porque nós temos uma parte inteira e uma parte fracionária. Quando você tiver uma fração mista, como você transforma ela em fração imprópria? 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9/2, ou 9 meios, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/2, tá? Isso é uma fração imprópria. E só lembrando aqui, se eu tivesse aqui, por exemplo, o contrário, ó, 2/9, nesse caso aqui o numerador é menor que o denominador, então a fração é própria, tá? Eu coloquei uma situação aqui, ó, 8 dividido por 4 dá 2, 6 dividido por 3 dá 2, 10 dividido por 5 dá 2, 15 por 7,5 dá 2. Todas as frações aqui deu divisão exata, não deu? Então, toda vez que o numerador for divisível pelo denominador, ou o numerador for múltiplo do denominador, nós temos uma fração aparente, tá bom? Então, isso aqui é uma fração aparente, tá bom? Exemplo, se eu tivesse aqui um número A dividido por ele mesmo, ou 8 dividido por 8, ou qualquer número dividido por qualquer número, daria 1, não é? Então, toda vez que o numerador e o denominador, o de cima for divisível pelo de baixo ou múltiplo do de baixo, nós temos uma fração aparente. E essas frações aqui, como o numerador é maior que o denominador, elas não deixaram de ser impróprias, tá bom? E todas as frações aqui, se você perceber, todas estão dando 2 o resultado. Então elas são chamadas de frações equivalentes, tá bom? Já seria outro assunto. Né? Ou seja, dividir o de cima pelo de baixo dá o mesmo resultado no final. Isso é frações equivalentes, tá bom? Então a gente tem... gente, então agora a gente vai terminar nossa aula de frações, tudo bem? A primeira parte, tá? Olha só, eu vou falar um pouquinho de simplificação, de comparação, tá? E as operações aqui a gente vai terminar depois. Então vamos lá, o que é simplificação? Simplificar uma fração é dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, tá bom? Por exemplo, eu tenho aqui o numerador dividido pelo denominador. Imagina que eu divido o numerador aqui, o denominador aqui, por 8 e por 8. Esse 8 eu que inventei, mas se eu estou dividindo de cima e de baixo pelo mesmo número, não vai alterar nada. Vamos dar um exemplo. Exemplo. 16 dividido por 24. 16 por 8 dá 2. 24 por 8 dá 3. Então, 16 dividido por 4 é equivalente a 2 dividido por 3. Ou seja, 2/3
é equivalente a 16/24, tá bom? Vamos dar mais um exemplo aqui. 6/12. 6 não é metade de 12? Então eu vou dividir 6 aqui por 6 e 12 por 6. 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá meio. Meio ou metade, tudo bem? Vamos para o último exemplo. 15 dividido por 12. O 15 e o 12 dá para dividir ao mesmo tempo por 3. Então 15 dividido por 3 e 12 dividido por 3, 15 por 3 dá 5 e 12 por 3 dá 4. 5 quartos, tá bom? Então nós temos aqui uma fração própria e uma fração imprópria, tá certo? Então tá bom, então vamos lá. Agora vamos fazer a comparação. Comparação é dizer se a fração é maior, menor ou igual a outra, tá? Eu vou ensinar uma técnica para vocês. 4/7 será que é maior ou menor do que 2/11? Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai multiplicar aqui, ó. Primeiro, segundo. Você vai multiplicar para cá, tá? 4 vezes 11, 44. E 2 vezes 7, 14. 44 é maior do que 14, não é? Então 4/7 é maior do que 2/11. Interessante, né? Vamos fazer outra. Estou inventando, ó. Quem que é maior será? 3 dividido por 15 ou 7 dividido por 20 por 20, por exemplo. Olha para você ver. Não dá para saber, porque elas são todas desiguais. Então a gente usa a técnica. Primeiro, segundo. Então vamos lá. 3 vezes 20 é 60. 7 vezes 15, né? 7 vezes 5, 35. 7 vezes 1, 7. Com 3, 105. Então 60 é menor que 105. Então essa fração aqui é menor do que essa aqui. E essa aqui voltando é maior do que essa. Essa é uma técnica rápida pra gente, né? Porque eu acho que é até mais rápido se você pegar, tá bom? E falta falar das operações. Muito obrigado então, tá? Espero que vocês entendam essa aula. E eu queria mandar um abraço para os meus alunos do João Câmara, tá? Essa aula foi especialmente para vocês. Quem precisar, vocês indiquem. Um abraço e até a próxima.